Preparação intensa para o clássico contra o Fluminense nesse próximo dia 16. Sábado foi dia de treino e hoje também. Domingo o elenco não descansou. Foi até o CT Moacir Barbosa para mais um dia de atividades no centro de treinamento, comandadas pelo técnico Ramon Angel Dias. E falando inclusive em Ramon Angel Dias, amanhã o técnico pediu e estará sendo realizado um amistoso em São Januário. Amistoso também de preparação para esse clássico do próximo sábado. Além disso, nessa semana também terá um treino realizado no estádio Newton Santos. A gente vai trazer todos os detalhes aqui a vocês neste Fala Gigante. Além disso, falar também sobre coisa boa, falar sobre reforma do Caldeirão. Enfim, vai sair do papel. Enfim, o nosso São Januário será reformado. Além dessas, muitas outras novidades. Um Fala Gigante bastante movimentado, bastante agitado, com muitas notícias importantíssimas sobre o nosso Cruz Maltino a você, torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, canal do torcedor vascaíno. É o seguinte, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, você vem aqui embaixo agora, onde tem essa palavrinha inscrever-se e se inscreva no canal do Gigante Vasco. A gente está por pouco de chegar aos 110 mil inscritos, então conto muito com você. Porém, principalmente, você que já curte o nosso conteúdo, você que já está sempre ligado no canal do Gigante Vasco, você vem aqui embaixo nessa palavrinha inscrever-se, ao lado dela tem um sininho, você aperta nesse sininho e coloca na opção todas. Para que isso? Para que os nossos vídeos apareçam até vocês, para que os nossos vídeos sejam notificados a vocês. O YouTube está dando uma segurada no nosso conteúdo e você apertando esse sininho de notificação na opção todas, a partir de agora todos os nossos vídeos serão enviados até o seu celular. Ou seja, a partir do momento que o nosso canal colocar um vídeo, vai aparecer no seu celular. Canal do Gigante Vasco acabou de colocar um vídeo, você aperta e aí fica muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Então, contamos com você, se inscreva, ative o seu sininho de notificação e, é claro, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, no like, no joinha, no gostei, nesse botãozinho que tem assim, ó, aperte agora, vem aqui embaixo, deixe o seu like para ajudar o nosso crescimento, tranquilo? Contamos muito mesmo com a sua ajuda de vascaíno para vascaíno. Mas vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, porque olha, torcedor, é um Fala Gigante bastante movimentado, né? Hoje a gente não teve o Acorda Vascão, que é o vídeo que a gente sempre coloca aqui no canal às 7 horas, mas teremos o Fala Gigante, Boa Noite Gigante normal, como a gente coloca diariamente. É um Fala Gigante movimentado porque vem sendo dias intensos no Vasco da Gama. O Vasco, né, ficou quase 2 semanas sem jogar, o Vasco jogou no último domingo contra o Bahia, e só volta a campo no próximo sábado contra a equipe do Fluminense, ou seja, é um período de quase 2 semanas sem jogo oficial, ou seja, os atletas ficarão, normal isso, sem ritmo de jogo, até porque pega um Fluminense que está em um ritmo intenso de jogo a 2 jogos aí a cada 7 partidas, numa semifinal de Libertadores, com foco total, atividades intensas diárias, e o Vasco nesse ritmo mais baixo, é muito complicado. Então o Ramon Dias vai tirar o máximo que pode cada atleta nessas sessões que estarão sendo realizadas de treino para chegar páreo a páreo fisicamente com o Fluminense nesse próximo sábado. Não à toa, além das atividades que aconteceram na quinta, na sexta, no sábado ontem e hoje no CT Moacir Barbosa, amanhã terá um jogo treino. Amanhã o Vasco estará atuando em São Januário, para deixar claro, com portões fechados, até porque é importante lembrar, o Vasco não pode ter nada aberto ao torcedor, nem sessão de treino, nem jogo amistoso, e nem partida oficial, mesmo que haja avanço. Ainda é um decreto do TJRJ, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que os portões de São Januário venham a estar fechados, então o Vasco não pode ter a abertura dos portões para nada, ou seja, o Vasco treinará amanhã em São Januário, no jogo amistoso contra o São Januário, contra o São Cristóvão, perdão, porém com os portões fechados. É um amistoso de preparação, um amistoso visando esse clássico contra o Fluminense na próxima segunda-feira. São Cristóvão, que não é um grande time, é um time que hoje não está nem sequer na segunda, nem na terceira divisão do Campeonato Carioca, mas é importante o Vasco estar em atividade, até para o Ramon Dias ter a oportunidade de também ver atletas, né? Ramon Dias hoje é um treinador que tem um time titular muito bem montado, um time titular no papel que é formado pelo Léo Jardim, pelo Medel e pelo Léo Pelé, Lucas Piton, Robson, Zé Gabriel, Paulinho Paula, Praxedes, Veguete, Gabriel Peck
e Orejano ou Serginho. Esse é o time titular do Vasco. Mas tem atletas que o Ramon Dias ainda não teve a oportunidade de ver atuando, como o Eric Marcos, como o Marlon Gomes, que ainda não atuou como titular em nenhuma partida com o técnico Ramon Dias, como, por exemplo, o próprio Cauã Barros, que é um cria das categorias de base do Vasco. O Ramon ainda não teve essa oportunidade. Então, num jogo treino, tem essa oportunidade de colocar um atleta num teste de fogo. Então, exatamente por esse motivo, estará acontecendo esse jogo treino amanhã no Caldeirão de São Januário. Mas mesmo diante disso, a atividade vem sendo bastante intensa. Hoje a atividade começou na academia e logo após o período de treinos na academia foram a campo todos os atletas do Vasco da Gama, visando aí realmente esse clássico que será importantíssimo. É um clássico de virada de chave. O Vasco pega o Fluminense no dia 16, pega o Coritiba em São Januário no dia 21 e pega o América Mineiro naquele jogo atrasado no dia 25. Ou seja, o Vasco terá 3 jogos decisivos. São jogos em que o Vasco tem que pontuar no mínimo 6 pontos. É vencer o Fluminense, na minha opinião, que dá pra vencer no estádio Newton Santos, lotado de vascaínos. Depois de enfrentar o Fluminense, o Vasco pega o Coritiba em São Januário, lotado, a reabertura dos portões de São Januário para o torcedor. E no dia 25 enfrenta o América Mineiro, que hoje é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco tem 3 jogos que podem mudar a vida do Vasco. Após essas partidas, o Vasco poderá terminar esses 3 jogos fora da zona do rebaixamento. Então, realmente, hoje o Vasco tem que fazer de tudo para chegar preparado no Clássico. Vencendo o Clássico tem confiança para enfrentar o Coxa. E vencendo o Coxa tem muita confiança para enfrentar a equipe do América Mineiro no dia 25 de setembro. Então é jogo importante, são jogos decisivos, essa sequência que o Vasco terá durante esses próximos dias. E o clima é muito bom, né? É importante a gente falar sobre isso. O Vasco treina diariamente, mas o clima em si do Vasco é muito bom. Ontem houve 2 eventos importantíssimos que tiveram a presença de alguns jogadores desse elenco do Vasco da Gama. Houve o aniversário do Gui, né, o garoto Gui, que é um anjinho aí que caiu no meio da torcida vascaína, um personagem, um anjo, acho que a melhor definição é exatamente essa. Um anjo que foi entregue nas mãos desse elenco do Vasco. E ontem foi a comemoração do aniversário dele. Estiveram presentes no aniversário Gabriel Peck, o maior ídolo, o maior não, né? Um dos maiores ídolos, no mínimo aí o top 3 maior ídolo da história do Vasco da Gama, o Edmundo, inclusive deu de presente para o Gui uma camisa do ano de 97, essa camisa que o Vasco fez em comemoração ao ano de 1997. E esteve presente também o filho do Roberto Dinamite, o Rodrigo Dinamite. E além desse evento que aconteceu do garoto Gui, teve um outro evento também. No caso, o evento de inauguração da loja do zagueiro Léo. A família do zagueiro Léo fez aí uma loja, no caso abriu uma loja e ontem foi o dia de inauguração. É a loja Armário Colorido, uma loja aí de moda infantil. E esteve presente nesse evento Paulinho Paula, Gabriel Dias, no caso, e é claro o próprio zagueiro Léo, foram alguns dos convidados pelo zagueiro para estarem presentes nesse evento importante. Então o Vasco hoje é realmente uma família, uma união, um clima que não se via há muito tempo no Vasco da Gama, hoje se encontra presente com esse atual elenco comandado pelo técnico argentino Ramon Dias. Muito legal o que está acontecendo dentro do nosso gigante da colina. Mas olha, além de notícias boas, além de notícias importantes sobre, né, claro, esse clássico do próximo sábado, a gente tem notícias importantíssimas também a trazer aqui a vocês sobre São Januário, torcedor. Porque São Januário hoje, entre aspas, é um grande problema. Por que um grande problema? São Januário é a nossa casa. São Januário é o nosso caldeirão. São Januário, a gente tem orgulho de bater no peito e falar, nós temos São Januário. É um território hostil, é um caldeirão, é um estádio que é difícil de ser jogado. Isso é um fato. Um estádio mais difícil para mim de se jogar no futebol brasileiro, para adversários de jogar, é São Januário. Mas é um estádio que não entrega conforto ao torcedor vascaíno. Isso é um fato. São Januário hoje não entrega conforto. Não estou falando com relação à questão de segurança, não estou falando que São Januário deve ser fechado, não estou falando que está certo o Ministério Público. Não, muito pelo contrário, está errado. Não tem nada a ver o fechamento do Ministério Público com o pensamento do torcedor. Mas aquele torcedor que frequenta São Januário regularmente sabe, São Januário é um estádio que não traz conforto. E é por isso que tanto reclamamos, né, do valor dos ingressos quando sobem de São Januário. Porque não vale. Não vale pegar uma arquibancada e colocar R$80 a inteira. Não tem condições, porque não é entregue, no caso, um conforto pelo valor que é colocado caso seja R$80. A gente sabe, banheiros ruins, uma arquibancada que não há possibilidade de se sentar com conforto em São Januário, uma entrada ruim, uma saída ruim, e não estou falando de segurança, estou falando de conforto. São Januário não entrega. A Social entrega ali um conforto bom, tem banheiros bons, tem uma cadeira, tem ali também
um espaço do restaurante que você tem uma possibilidade mais tranquila de comprar coisas boas. O setor VIP já é um setor ruim também, um setor onde a gente consegue ver, pelo menos pelas vezes que eu fui no setor VIP, um campo muito ruim, uma imagem muito ruim do campo, você não consegue assistir um jogo de uma maneira confortável também. Então o São Januário hoje não consegue entregar esse conforto. E tá passando o tempo, já passou há muito tempo da reforma de São Januário. São Januário tem que ser reformado, torcedor. A gente ama nosso Caldeirão, a gente gosta de bater no peito e falar São Januário é a nossa casa, mas o que mais o torcedor vascaíno quer nesse momento é que São Januário venha a ser reformado. E olha, tá saindo do papel. Nessa manhã de hoje a gente teve uma informação muito legal sobre a reforma de São Januário. O Vasco, no último ano da gestão do Alexandre Campelo, desenvolveu um projeto. Um projeto foi desenvolvido, o projeto exatamente da reforma de São Januário. Esse projeto que está aparecendo aí na imagem a vocês, foi um projeto desenvolvido pela W Torre e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. Esse projeto é muito bonito, é um projeto de um São Januário mais modernizado, um São Januário mais organizado, um São Januário mais confortável e muito lindo, muito bonito mesmo. E fica de interessante é que serão mantidas características de São Januário. Não é porque São Januário será reformado que as características não serão mantidas, muito pelo contrário. Na entrada social será mantida a fachada. Por que será mantida a fachada? Porque aquela fachada é um patrimônio tombado. A fachada de São Januário não pode ser tirada, é um patrimônio tombado pelo Rio de Janeiro. Ou seja, se houver uma reforma, a fachada terá que ser mantida de forma intacta. E o aspecto de Caldeirão também será mantido. Arquibancadas próximas ao gramado, o setor ali, né, da social próximo ao campo, os setores das arquibancadas que hoje são longe, mas próximos também ao campo. Então tudo será mantido. Muitas pessoas vêm até chamando, né, esse projeto de caixotinho, caixote de São Januário. E tá saindo. Qual a informação que eu tenho a trazer aqui a vocês, torcedor vascaíno? Nessa tarde de domingo, informações da Emanuele Ribeiro é que o Vasco nesse momento tem encaminhado um acordo para receber nesses próximos meses algo em torno de R$500 milhão, meio bilhão de reais, 500 milhões de reais para serem utilizados aí exclusivamente para a reforma de São Januário. Ou seja, o Vasco vai colocar dentro dos seus cofres 500 milhões de reais para reformar São Januário. Lucas, esse dinheiro vem da 777? Não, nada a ver com 777, nada a ver com o Vasco da Gama SAF, tem tudo a ver com o Clube de Regatas Vasco da Gama. E é importante trazer isso a vocês até para esclarecer a mente do torcedor vascaíno. Hoje, o Clube de Regatas Vasco da Gama tem por responsabilidade São Januário, tem por responsabilidade a sede do Calabouço e tem por responsabilidade a sede náutica. Essas três sedes são do clube, não são da SAF, não são da 777. São Januário viria a ser da 777 se a reforma fosse bancada pelos norte-americanos. Aí sim, São Januário seria entregue à mão da empresa norte-americana. Mas o Clube de Regatas Vasco da Gama, a associação, não quis isso. A associação quer que São Januário permaneça com o Vasco. Então, com isso, a reforma não será feita com os norte-americanos, com o dinheiro vindo deles. A reforma será feita com outro tipo de investimento. Esse investimento vindo da prefeitura, o que faz com que São Januário permaneça com o clube. E com isso, o Vasco buscou esse meio e vai conseguir esses 500 milhões de reais. Lucas, como o Vasco vai conseguir 500 milhões de reais? Através de um potencial construtivo. O Vasco pegará um terreno, a prefeitura entregará um terreno equivalente a São Januário. Esse terreno, segundo informações, é na Barra da Tijuca. Entregará esse terreno nas mãos do Vasco e falar assim, ó, Vasco, esse terreno agora é seu. Você vende esse terreno para alguém e com o dinheiro que você conseguir com esse terreno, você utiliza para a reforma de São Januário. E o Vasco, nesse momento, aguarda apenas a aprovação desse projeto de lei na Câmara dos Vereadores. A partir desse projeto de lei sendo aprovado pela Câmara dos Vereadores, que precisa da aprovação do Rio de Janeiro, o Vasco conseguirá dar andamento e logo em seguida, é claro, iniciar a reforma do Caldeirão. O GE, inclusive, apurou aí que as conversas com o próprio prefeito do Rio de Janeiro, que é o Eduardo Paes, vêm sendo muito positivas. É importante falar, o Eduardo Paes é um vascaíno, então vem fazendo de tudo para ajudar o Vasco nessa reforma de São Januário. A expectativa era, inclusive, que tudo viesse a ser alinhado o máximo possível até o final do mês passado, porém não conseguiu esse alinhamento. O Vasco tinha a expectativa de fechar tudo no segundo semestre, mas nesse momento o GE acabou apurando nessa manhã de domingo que realmente a prefeitura espera terminar esse projeto referente à Caixa Econômica, para enviar aí junto com o Vasco à Câmara dos Vereadores, tudo direitinho para ser aprovado esse projeto de lei e logo em seguida dar andamento à reforma. Inclusive, quem se posicionou sobre isso foi o próprio Jorge Salgado. No dia de comemoração dos 125 anos do Vasco,
O presidente do Vasco falou sobre isso. Ele disse assim, ó, sobre a reforma do Caldeirão, abre aspas, a gente está acompanhando de perto isso. Temos recebido informações da prefeitura. No momento, a gente está aguardando um novo passo. Tem uma operação semelhante à do Vasco com a Caixa Econômica Federal. Estamos monitorando isso. É uma operação grande. Assim que isso for resolvido, provavelmente vai resolver também a do Vasco, afirmou o presidente Jorge Salgado. Então, torcedor, realmente as coisas estão andando positivamente. O Vasco tem uma grande expectativa para que o quanto antes saia a reforma. Enfim, torcedor vascaíno, São Januário poderá ser reformado. São Januário será reformado, né? Depois de muito tempo, parece que agora sim, né, está mais perto do que nunca a reforma do nosso Caldeirão. Tá feliz, torcedor? Você gosta desse projeto apresentado? Você dê uma olhada aí. O que achou da reforma do Caldeirão? Coloque aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desse domingo, aliás, apenas o primeiro vídeo, né, desse domingo, já que não colocamos a Acorda Vascão. Teremos o Boa Noite Gigante na parte da noite e teremos também a Acorda Vascão amanhã às 7. Então retorne para que você sempre fique muito bem informado com o nosso Cruz Maltino. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, ou aliás, o Fala Gigante, e já já estaremos de volta, agora sim, com o Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.